Boa noite de novo, meus queridos. Agora vamos à nossa Matemática C, nossa terceira aula do dia de hoje, certo? Nessa aula nós vamos falar das propriedades dos determinantes, tá? Então eu vou deixar a Matemática B, a parte de estatística, para a volta da semana de saco cheio, tudo bem? E aí a gente vai fazer na sexta-feira as aulas da frentes D e E, beleza? Então é o seguinte, meus queridos, nessa aula propriedades determinantes, para que serve isso? Bom, existem alguns determinantes que eles são um pouquinho complicados de serem calculados. E as propriedades, elas vêm a calhar o quê? Você fazer algumas observações e perceber que você pode determinar o resultado desse determinante de uma maneira mais simples se você tiver o conhecimento dessas propriedades aí. Então, tudo bem? Vai ter várias propriedades, então nós vamos começar aí passo a passo, demonstrando cada uma delas para você entender, tá? E ver o quão legal é saber essas propriedades, tá bom? Eu vou ter que decorar todas essas 10, 12 propriedades que você vai passar aí. Sabe algumas delas que já vai te ajudar bastante, mas eu vou passar a maioria, todas praticamente, dessas propriedades. Primeira propriedade, então, olha só, fila de zeros. Toda vez que você tem um determinante e uma fila, lembre-se, quando eu falar fila pode ser linha ou coluna. Na última aula a gente viu o determinante de quarta ordem, que a gente aprendeu a regra teorema de Laplace, certo? O Laplace a gente calculava assim, o número vezes os seus respectivos cofatores de uma fila escolhida qualquer. Imagine que eu escolhesse essa fila de zeros e fosse calcular os seus cofatores, beleza? Mas ao multiplicar o elemento vezes o cofator, eles seriam anulados. Então o resultado desse determinante aqui, ele daria zero. Essa é a primeira propriedade então. Se você tem uma fila de zeros, seja linha ou coluna, o resultado do determinante é zero. Você não precisa nem fazer conta, beleza? Segunda propriedade aqui, meus queridos, permutação de filas paralelas. Filas entenda-se linhas paralelas ou colunas paralelas. Cada vez que você efetua uma troca e você já tem o conhecimento do determinante, por exemplo, você percebeu que o outro determinante ele era muito parecido, houve apenas uma troca de filas, por exemplo, de linhas. Eu troquei aqui nesse caso a matriz A, eu troquei a primeira linha com a segunda linha, se você observar, tá? Perceba que a primeira linha passou a ser a segunda da matriz B. O que acontece aqui? Se você trocar isso daí, o teu determinante vai apenas trocar o sinal. Eu posso efetuar várias permutações. Aqui troquei uma vez. Se eu efetuasse uma outra troca, por exemplo, a segunda linha viesse para a terceira, o sinal trocaria de novo. Olha só que legal. Eu vou fazer uma demonstração aqui para você com determinante de segunda ordem, que é rápido de ser calculado. E aí a gente vai para as próximas propriedades, tá bom? Então, ainda nessa P2, se você tivesse uma matriz 2 por 2, 2, 5, 3 e menos 4, por exemplo, e uma matriz B, onde eu vou trocar a posição, pode ser linha ou coluna, tanto faz. Se você trocar a coluna, você vai ter aqui, vamos trocar uma coluna, 5 e menos 4, 2 e 3. Calculando o determinante de A. Cálculo do determinante de A vai ficar assim. Lembra como é que a gente faz? Diagonal principal menos diagonal secundária. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, certo? Na volta, menos 5 vezes 3, menos 15. Então você vai ter isso daqui igual a menos 23. Esse é o determinante da matriz A, menos 23. Beleza? Eu sei que esse determinante aqui, antes de calcular, que o resultado vai dar mais 23. Quer ver? Olha só. Então o determinante de B vai ficar assim. Diagonal principal, 5 vezes 3, 15. Diagonal secundária a gente troca. Menos 2 vezes menos 4 vai ficar mais 8, ou seja, 23. Trocou o sinal. Aconteceu aqui, está demonstrada essa propriedadezinha. Show de bola? Belezinha? Então vamos para as próximas propriedades. Seguindo as propriedades, então, na terceira propriedade nós vamos ter o que nós vamos chamar de Teorema de Jacobi, ou Jacobi para alguns, tudo bem? Bom, o Teorema de Jacobi, ele fala o seguinte, quando você tem um determinante, certo? Se eu pegar uma das filas quaisquer e somar ou subtrair um número multiplicado por outra fila, ou seja, se for uma fila paralela, tem que ser, sei lá, um número multiplicado pela outra fila paralela. O determinante não vai ser alterado. Como assim, Kiko? Olha só, vamos mostrar aqui o que vai acontecer. Esse determinante aqui eu tenho o resultado dele como sendo 1 vezes 4, 4. Menos
2 vezes 3, menos 6. Tudo bem? Lembra que na volta é sempre menos. Teria menos 2. Mas o que o Jacobi disse? Ó? Ele disse assim, se você pegar, por exemplo, a segunda linha e escrever ela assim, ao invés de eu colocar 3 e 4, nós pegarmos e multiplicarmos vezes 2 vezes a primeira. Eu vou fazer assim, ó, a linha 2, vamos chamar nova linha 2. Eu vou chamar a linha 1, aliás, vai ser a linha 2 subtraído ou somado por 2 vezes a linha 1. Como assim? O número 3 eu vou somar com 2 vezes o elemento que está na linha 1 em cima dele. 2 vezes 1. Certo? Então vai ser 3 mais 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 5. Então eu vou colocar 5 aqui. O 4, o novo elemento aqui, eu vou pegar o 4 e vou somar 2 vezes o número que está acima dele, o 2. 4 mais 4, isso daqui vai ficar igual a 8. Então esse determinante aqui, ó, ele não é alterado porque ele foi feito, digamos, uma combinação linear de outra fila. Olha só, faz lá, 8 vezes 1, 1 vezes 8 é 8. Subtrai a diagonal secundária, 2 vezes 5 é 10. 8 menos 10 é menos 2. Então o resultado do determinante não é alterado. Esse é o teorema de Jacobi, a nossa terceira propriedade. Eu poderia fazer com o determinante maior que é dado a mesma. Vamos calcular esse determinante aqui e vamos fazer uma combinação linear. Aqui, se a gente fosse fazer a regra de Sarros, repetiríamos a primeira e a segunda coluna. Aplicando os Sarros, aqui teríamos o seguinte. Vamos lá, rapidinho. 1 vezes 1 vezes 2, teríamos igual a 2. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. 3 vezes 4 vezes 1, 12. Na volta, sempre subtraindo. Menos, menos, bem menos. Ok. 1 vezes 4 vezes 2, 8. Colocou sinal, menos 8. Beleza? 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Com aquele menos, mais 1. 3 vezes 1 vezes 3, 9. Com o sinal trocado, menos 9. Então temos aqui o seguinte, meus queridos. Vamos lá. 2 menos 3, menos 5. Menos 5 com 12, 7. 7 menos 8, menos 15. Menos 15 com mais 1, menos 14. Menos 14 com menos 9, menos 23, é isso? É isso, produção? Deixa eu ver se eu arranjei um sinalzinho aqui. 2, menos 3, mais 12. Tá ok. 14 menos 3, 14 menos 8, 6. 6 menos 3 é 3. 3 mais 1 é 4. 4 menos 9. Opa, menos 5 essa continha aqui. Fiz de cabeça e acabei errando, né? Ó, então vamos lá de novo. 2 menos 3, menos 1, com 12, 11. 11 menos 8, 3. Mais 1, 4. Menos 9, menos 5. Belezinha? Então o que vai acontecer? Vamos pegar essa matriz original e vamos somar ela, por exemplo. Somar ela não. Vamos pegar uma fila dela e somar um número multiplicando outra fila. Vamos escolher, por exemplo, sei lá, a última fileira. Então, 4, 1 e menos 1. Eu vou pegar essa fileira aqui, a linha 3, e vou falar que essa linha 3, nova linha 3, vai ser a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Vou fazer o mesmo cálculo. Se você pegar o 3, vai ficar 3 mais 2 vezes 1. Vai ficar 5. 1 mais 2 vezes 1. Vai ficar 3. 2 mais 2 vezes 3. 2 mais 6. Vai ficar 8. Então, esse novo determinante aqui, ó, sem fazer conta, eu sei que ele vai dar menos 5. Vamos aos cálculos? Bora lá? Então, deixa eu apagar essa coisinha aqui e vamos fazer a repetição aqui das colunas. 1, 4 e 5, 1, 1 e 3. Ampliei a matriz e agora meti sarros aí. Tchum, 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 tchum. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 8 é 8. 1 vezes menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. 3 vezes 4 vezes 3 vai dar 12 vezes 3, 36. Mais 36. Na volta é menos, menos, bem menos. Então, vamos ter que ir lá multiplicar. 1 vezes 4 vezes 8, 32. Aqui vai ficar menos 32. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Que é aquele menos, mais. Mais 3. E 1 vezes 1 vezes 5, 5 com sinal de menos, menos 5. Opa, deixa eu ver se eu fiz tudo certinho aqui. 1 vezes 4 vezes 8, 32. Negativo. Aqui, 1 vezes menos 1 vezes 3. Belezinha. Vai ficar menos 3, mais 3.
E 3 vezes 1 vezes 5, 15, com o sinal de menos, menos 15. Tinha falado, acho que outro número, nem lembro. Ok, fazendo as continhas aqui, nós vamos ter, esse daqui vai dar 4. 4 mais 3, 7. 7, 7, esses 3 aqui dá 7, 7 mais 8 vai dar 15, com menos 15 vai cortar, vai sobrar o menos 5. Então, resultando em menos 5. Eu já sabia que ia dar o mesmo valor, tudo bem? Então, esse é o teorema de Jacobi. Se você pegar uma fileira, somar um determinado número vezes outra fileira, se você pegar uma linha, tem que ser 2 vezes outra linha, não pode ser vezes a coluna, tá bom? Agora eu posso escolher uma coluna, subtrair ou somar um número vezes uma outra coluna. Eu escolhi o 2 para somar, mas poderia ser qualquer número, 3, 4, que o determinante não iria se alterar, segundo o teorema de Jacobi. Show? Vamos às nossas próximas propriedades, 4, 5 e 6, fazendo um embalo só? Tudo bem? Galera, dando sequência às propriedades, após o teorema de Jacobi, vamos ver 3 de vereda. Só vou te adiantar que são 12, tudo bem? Então é o seguinte, se você tiver um determinante de filas paralelas iguais, facilita a vida? Não. Claro que vai facilitar, meus amigos. Se você tiver 2 fileiras iguais, aqui nós temos, por exemplo, a primeira coluna igualzinha à terceira coluna. C1 é igual à coluna 3. Se isso vier a ocorrer, o teu determinante já é 0. Não precisamos fazer contas. Show de bola? Very easy, né? Então, não precisa nem fazer conta, não vou nem mostrar que vai dar 0, tá bom? Agora, filas proporcionais. Se você quiser dar um pause no vídeo e tentar ainda mostrar, fica à vontade. Eu já fiz isso várias vezes e realmente dá 0. Bom, filas proporcionais, meus queridos. O que significa filas proporcionais? Pode ser uma coluna, pode ser uma linha, que seja múltipla de outra por um determinado valor. Por exemplo, nessa matriz aqui, ó, nesse determinante, o que você está percebendo? Só deveria dar assim, o que eu estou olhando assim de bate-pronto? Se você parar o vídeo, pausar um pouquinho e começar a tentar perceber relações aí, você vai enxergar. Olha o que está acontecendo nessa linha, nessa coluna 1 e nessa coluna 2. Se a gente olhar esses dois caras aqui, existe uma proporção. Perceba que a coluna 2 ela é 5 vezes a coluna 1. Então a coluna 2 é 5 vezes a coluna 1. Há uma relação de proporção aqui ou não? É 5 vezes a outra, claro que há. Se você enxergar essa proporção, com certeza o determinante também vai dar 0. Bateu o olho, sempre é bom dar uma pensadinha, ver se você não enxerga alguma das propriedades. Beleza? Ok? Agora eu considero essa daqui a mais louca, a mais difícil de enxergar. É difícil de você lembrar dessa, tá? Olha só, combinação linear de filas paralelas. O que vem a ser essa combinação linear? Se uma fileira, uma linha ou uma coluna, ela for, por exemplo, a soma das outras duas multiplicada por um determinado número, você enxergou uma regra aí, o determinante também vai ser 0. Por exemplo, o que você consegue enxergar aqui nessa matriz aqui, ó? A gente pode perceber, quer dizer, você demora um pouco, mas a nossa linha 1, ela pode ser obtida fazendo o seguinte, 2 vezes a linha 3 somado com 2 vezes a linha 2. Vamos ver o que acontece aqui. Imagine que eu pegasse aqui, ó, 3 vezes a linha 3, 3 vezes a linha 2 somado com 2 vezes a linha 3. Inverti aqui. Olha só, 3 vezes a linha 2. 3 vezes menos 2, não dá menos 6? Dá menos 6. Guarde esse número, menos 6. 2 vezes a linha 3. 2 vezes 5 não dá 10? Você guardou menos 6. 10 menos 6 vai dar 4. Opa, deu o primeiro elemento, bateu. Mas olha só, muito difícil de a gente conseguir enxergar isso. Só estou te mostrando que isso daqui também acontece. Se você pegar agora, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 5. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 14. 2 vezes menos 7. Menos 3 vezes 5, 15. Sorry. 3 vezes 5, 15. 2 vezes menos 7, menos 14. 15 menos 14, 1. Claro que bate, se bateu todos os elementos. Agora na última aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Bateu ou não bateu? Então o determinante nessa situação também é 0. Eu considero essa propriedade aqui a mais difícil da gente enxergar. Você tem que dar muita sorte de bater o olho e já enxergar uma lógica aí.
Até o tempo de você verificar essa coisa aí, talvez você já tenha resolvido o determinante aí pela regra de Sales, dependendo, ou por até Laplace. Belezinha? Vamos às próximas propriedades? Propriedade 7, Teorema de Binet. O que diz o tal do Teorema de Binet? O cara disse para nós o seguinte, ó, o determinante do produto de duas matrizes, ele é igual ao produto dos determinantes. Em outras palavras, eu não preciso efetuar o produto de duas matrizes para saber o determinante do produto delas. Como assim, Kiko? Se a gente fosse fazer, por exemplo, vamos calcular aqui a matriz A vezes B e depois vamos fazer o determinante. E na sequência a gente vai calcular o determinante separado e vamos multiplicar aí os determinantes, tudo bem? Então, primeiro passo, vamos fazer a matriz A vezes a matriz B. Como é que eu multiplico duas matrizes mesmo? Linha vezes coluna. Então, a primeira linha vezes a primeira coluna. Teríamos aqui o seguinte, 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes 4, mais 4. No segundo elemento, eu teria 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Tudo bem. Agora vem para cá. Segunda linha com primeira coluna. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 0 vezes 4, mais 0. Pega a segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 1 é 3, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes menos 2 é 0. Somaria com 0. O produto da matriz A vezes B resultaria na matriz menos 6 com 4, teríamos aqui menos 2, 2 menos 2 resultaria em 0, menos 9 mais 0, menos 9, e aqui 3 mais 0 daria 3. Ou seja, o determinante de A vezes B dessa matriz que eu inventei aí, na louca, olha só o que daria. Menos 2 vezes 3 daria menos 6. Na volta, menos 0, obviamente. Então, seria menos 6 apenas. Agora, o que eu vou fazer? Vamos calcular o determinante de A e o determinante de B de forma separada. Determinante de A, fazendo o cálculo, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3. Daria menos 3. Lembrando que no sinal, na volta, a gente troca. O determinante de B, já estou suspeitando que vai dar 2, né, meus queridos? Olha só, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Na volta, é menos. Menos 1 vezes 4, menos 4. Resultando em 2. Se a gente multiplicar o determinante de A vezes o determinante de B, teremos menos 3 vezes mais 2, resultando em menos 6. Belezinha? Eu já havia falado desse determinante para a resolução de um exercício da Federal do Paraná, inclusive em uma aula anterior, que a gente fez de forma bem simples a resolução. Foi essa a aplicação que eu falei para vocês. Não importa se você tem só duas matrizes aqui. Se você tivesse N matrizes, determinante de A vezes B, vezes C, vezes D, etc. Tá? Ou nós iríamos fazer o produto de todos os determinantes. Determinante de A, vezes determinante de B, vezes determinante de C, vezes determinante de D, etc. Então, esse é o famoso Teorema de Binet, que é a nossa propriedade de número 7. Beleza? Então vamos dar sequência às próximas aí. Aula de propriedade 8. Então, olha só, meus queridos. Na propriedade número 8, nós vamos observar o seguinte. Fila multiplicado por um número, eu coloquei aqui como título. Olha só, eu tenho uma matriz A aqui e vamos calcular o determinante juntos. 1 vezes 15, 15, menos 5, vai ser igual a 10. Belezinha? Nessa matriz B, aqui, eu peguei a última linha e multipliquei ela por 4. Então, eu peguei peguei a primeira linha e multiplicamos ela por 4. Então, ela foi multiplicada essa linha 1 aqui e multiplicamos por 4, tá? A linha 1 da matriz anterior. Ou seja, a linha 1 da matriz B é 4 vezes a linha 1 da matriz A. Perceba, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, o determinante ele vai ficar multiplicado por 4. Eu já sei que esse determinante aqui vai dar 40, sem fazer continha. Ok? Tá, mas faça a continha para mim ver aí então, Kiko. Então, vamos lá fazer a continha aqui. Ó. 4 vezes 15, 60. 20 vezes 1, 20. Menos 20 vai dar os 40. Ou seja, ficou o determinante A multiplicado por 4. Então, é isso que acontece. Olha só, o que eu vou... Então, vamos enunciar o seguinte. Se a gente pensar
dessa forma, o determinante de A de B ficou 4 vezes o determinante de A. Isso se você efetuar uma vez essa multiplicação, uma fila. Se eu multiplicasse as duas filas aqui, ó, vamos voltar aqui e fazer o seguinte. Nessa mesma matriz, eu vou multiplicar a primeira matriz também, a segunda linha também por 4, pelo mesmo número. Vamos ver a consequência disso. Ou se eu tivesse multiplicado ao invés de 4, por exemplo, a linha 2, eu poderia multiplicar por 3. Se eu multiplicar a linha 2 por 3, o teu determinante vai ficar multiplicado por 4 e depois por 3. A cada linha que a gente multiplica por um número, o determinante vai ficar multiplicado por esse número também. Vamos fazer esse experimento? Vamos colocar aqui, ao invés de 1 e 15, vamos colocar agora, vou multiplicar por 3, só para te mostrar. Vamos colocar aqui então o número, vamos colocar o número 3, e aqui ao invés de 15 nós vamos colocar 45. Vou multiplicar por 3 esse cara aqui. Então, quais contas que nós fizemos aqui, meus queridos? Nesse exemplo, eu multipliquei a primeira linha por 4, ficou essa primeira linha por 4, 4 vezes a linha 1, e essa aqui nós fizemos 3 vezes a linha 2, essa fila aqui da matriz A. Então, o determinante de B, eu estou falando que ele vai ficar multiplicado, ao invés de 4, agora por 12. Quer ver? Então, vai ser 12 vezes 10, tem que dar 120 aqui na nossa conta. 4 vezes 45, 180. 20 vezes 3, 60. 120, 180 menos 60, temos aqui igual a 120, que é 12 vezes o determinante de A, certo? 12 vezes 10. Você percebeu essa ideia? A cada fileira que eu multiplico por um número, o determinante vai ficar multiplicado por esse número aí, então. E a propriedade 9, meus queridos, ela é uma consequência dessa propriedade 8. Por quê? Matriz quadrada multiplicada por um número. Veja só, se eu pegasse uma matriz qualquer, seja ela 2 por 2, 3 por 3, quando eu multiplico por um número real, o que acontece? Esse número multiplica todos os elementos da matriz. Se você tem lá, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra matriz, vamos chamar a matriz A, vou inventar uma outra aqui. Você tem aqui, ó, 3, 4, 5 e 2. Qual será que é esse determinante aqui? O determinante dessa matriz A vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 5, 6 menos 20. Teríamos aqui menos 14. Tudo bem? Agora veja só. Se eu pegasse essa matriz e multiplicasse uma linha por 2, a segunda linha por 2. As duas linhas pelo mesmo número. Uma matriz B vai ser o seguinte, vai ser 2 vezes a matriz A. Tá? 2 vezes a matriz A. Pegar a matriz A e multiplicar todos os elementos por 2. Isso que eu falei, quando eu pego uma matriz e multiplico por um número real, todos os seus elementos vão ser multiplicados por esse número. Então a matriz B vai ser 6, vai ser 8, vai ser 10 e vai ser 4. O determinante dessa matriz aí, nós já vimos ali meio que na propriedade anterior, cada linha ficou multiplicado pelo número. E aqui é como se fosse multiplicado por 2, duas vezes. Nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, ok? Então o determinante aqui vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 4 vezes menos 14, vai ter que dar menos 56. Olha só, 6 vezes 4, 24, menos 8 vezes 10, 80. Isso aqui vai dar menos 56, que nada mais é do que 4 vezes esse determinante aqui. Vamos enunciar então essa propriedade. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, eu posso falar assim, ó, determinante de um número K. K é esse número aqui, ó, 2, vezes uma matriz A, qualquer que seja. Vai ser esse número aqui elevado à ordem da matriz. Aqui é uma matriz de ordem 2, elevado a n, onde o n é a ordem da matriz. Certo? K elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz A. Então, a nossa matriz B, no nosso caso aqui, era 2 vezes A. Eu poderia ter escrito assim, ó, 2 elevado ao quadrado, porque a matriz aqui é de ordem 2, 2 ao quadrado vezes o determinante de A. Ou seja, ficaria 4 vezes menos 14. Ok? Então, esse é o enunciado da propriedade 9, meus queridos. Beleza? Super importante. Sublinhe isso, rabisque, coloque com todas aí
os frus-frus que vocês quiserem para deixar bem destacado esse enunciado aqui, tá? N é a ordem da matriz. Se fosse uma matriz 3 por 3 e nós multiplicássemos todas as linhas por 2, o resultado seria 2 elevado à terceira vezes o determinante da matriz original, tá bom? Então essa é a ideia da propriedade 9. Vamos apagar o quadro e vamos para as últimas 3 propriedades, 10, 11 e 12. Quase acabando, entramos então agora na propriedade número 10, que diz o seguinte: quando nós temos uma matriz triangular, meus queridos, matrizes triangulares, lembrando que matrizes triangulares são aquelas matrizes cujos elementos abaixo da diagonal principal é 0 ou acima da diagonal principal, beleza? Então aqui você está vendo que está formando um triângulo de zeros. Formou um triângulo de zeros, temos aqui uma matriz triangular, tudo bem? E como é que a gente vai calcular o determinante nessa matriz triangular aqui? Basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Então nós não vamos fazer conta. Nossa, nós temos uma matriz de quarta ordem aqui. O determinante vai ser calculado da seguinte forma: 2 vezes 7 vezes 1 sobre 4 vezes 2. Ora, podemos simplificar aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4 e vai poder cortar com esse 4, resultando no determinante igual a 7. Economiza muita continha, né, meus queridos? Tudo bem? Essa aqui é um pouquinho mais chatinha porque tem uma formulazinha. Não é uma matriz triangular, mas todos os elementos abaixo agora da diagonal secundária são iguais a 0. Você também pode calcular de uma forma fácil, mas aí tem que lembrar dessa formulazinha aqui, ó. O determinante ele vai ser calculado da seguinte forma: o produto dos elementos da diagonal secundária, que são esses carinhas aqui, certo? 2 vezes 5 vezes 3 vezes 4, porém no final você vai fazer assim, ó, menos 1 elevado a uma seguinte fórmula. Menos 1 elevado a quanto? Agora não é I mais J, tá bom? Vai ser N que multiplica N menos 1 sobre 2. Esse N vai ser a ordem da matriz. Lembre que quando eu falo quarta ordem, por exemplo, é uma matriz quadrada 4 por 4. Nesse caso você tem uma matriz quadrada de ordem 4. E aí nós vamos trocar o N por 4. Vai ficar assim, ó, o determinante vai ficar igual. Já efetue a multiplicação: 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Vezes 4, 120. 120 vezes menos 1 elevado. Trocando o N agora por 4, tá? Então vai ficar assim. 4 que multiplica 4 menos 1 é 3 sobre 2. 12 sobre 2 é 6. Então 120 vezes menos 1 elevado à sexta. Menos 1 elevado a expoente par fica positivo. Logo, o determinante nessa situação vai ser 120 vezes 1, logo 120. Tudo bem? E finalmente vamos fechar aí com a nossa propriedade de número 12. Só apagando o quadro e bora fazer exercício para fechar essa aulinha de hoje, beleza? Chegamos enfim à última propriedade, meus queridos, a propriedade de número 12. E aí, só exercício para fechar essa aulinha com chave de ouro, tá ok? Propriedade 12, matriz transposta. Essa é tranquilo, essa você vai saber, vai lembrar facilmente, tá? Olha só. Então, imagine uma matriz A, vamos calcular o determinante só para verificar o que vai acontecer aqui. O determinante dessa matriz A que eu inventei, 2 vezes 4, 8, menos 1 vezes menos 3, vai dar menos 3, com o sinal trocado da volta vai ficar mais 3. Temos o determinante aqui igual a 11. Lembra o que era a matriz transposta? A matriz transposta é aquela que a gente transpõe a linha em colunas. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, a matriz transposta de A, a gente usa esse símbolozinho aqui. Vai ficar assim, ó, 2 e 1 vira a primeira coluna, e o menos 3 e o 4 vira a segunda coluna. Eu estou pegando o exemplo uma 2 por 2, mas o raciocínio serviria para uma matriz qualquer, tá? De ordem 3, ordem 4, a regra vai sempre ser válida. Então, olha só, determinante, 2 vezes 4, 8, na volta, menos 3 vezes 1 dá menos 3, que aquele menos vai ficar mais, então vai ficar mais 3 aqui, resultando em 11. Opa, ficou igual. Exatamente. Essa propriedade 12 diz para nós o seguinte, que o determinante de uma matriz A sempre vai ser igual ao determinante da sua transposta, meus queridos. Essa é a propriedade de número 12. Fechamos aí com muita força de vontade as 12 propriedades em uma aula só. Pesado. Vou lembrar de todas? Saiba algumas delas, já ajuda bastante para você resolver. Agora a gente vai para os exercícios de sala para nós fecharmos essa aula aí, tudo bem? Vamos apagar o quadro? Galera, pega os exercícios aí, vamos fazer esses 4 exercícios de sala aí com vocês, tá bom?
Primeira questão aí, então vamos ler aí juntos, tá? Ele quer qual é a alternativa errada. Vamos relembrar das propriedades aí de forma teórica. Olha só o que diz para nós a letra A. Vou ler com calma, tá? O determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas, ele quis dizer duas filas iguais, o resultado desse determinante vale zero, isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos anotar aí. Lembra que eu falei numa das primeiras propriedades, quando nós temos duas filas iguais, o resultado do determinante é zero? Então essa primeira alternativa é verdade. Não é essa que nós vamos marcar, ele quer a errada. Letra B. O determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas proporcionais é igual a zero? Também é igual a zero, galera. Lembra lá o teorema das proporções, quando eu falei, quando eu tenho uma linha e eu pego uma outra, você percebe que ela está multiplicada por 2 ou por 3 por qualquer número, o resultado do determinante sempre é zero. Então essa daqui é verdadeira também. Belezinha? Letra C. O determinante de uma matriz fica multiplicado por K, por algum determinado número, quando se multiplica uma linha ou uma coluna por esse mesmo número K. Lembra que nós falamos assim, se você tem uma linha e aliás, se você tem uma matriz, multiplica uma linha por um determinado número, seja por 3, por 4, o determinante vai ficar multiplicado por 3 ou por 4, por qual número for. Tudo bem? Então também é verdade, nós vimos essa daqui como sendo a propriedade número 8. Se você quiser voltar, essa é a P8, se você anotou aí tudo no seu caderno. Letra D. A adição de uma linha, de uma combinação linear das demais linhas, não altera o valor do determinante. Essa era a nossa P6, tá? Propriedade P6 também é verdadeira. Aqui está a P6, aqui está a P8, seguindo a ordem que a gente falou aí para vocês. Agora presta atenção no último item. O determinante de uma matriz não se altera quando trocamos da matriz duas linhas ou colunas entre si. Lembra que teve uma que a gente falou que era a permutação de linhas? O que acontecia com o determinante? Quando nós trocávamos uma linha pela outra, a primeira propriedade, se eu não me engano, o determinante ele fica alterado o sinal, troca-se o sinal. A cada troca que você efetua, o determinante altera o sinal. Então essa daqui é falsa, é a letra E que você vai marcar como alternativa errada. Combinado? Fechou aí o primeiro item. Vamos para o exercício de número 2, já no embalo. Vira a páginazinha aí. Olha só. Seja A e B duas matrizes de ordem 3. Ordem 3. Tais que o determinante de 2 vezes A é 24 e o determinante de 3 vezes B é igual a 54. Você não tem a matriz aqui e ele quer saber qual que é o determinante de A vezes B. Vamos usar duas propriedades no mesmo exercício, meus queridos. Vamos ver aí então. Vamos usar o teorema de Binet. Tá? O teorema de Binet diz o seguinte, eu já posso abrir isso daqui. O determinante de Binet, ele fala para você assim, ó, o determinante do produto de duas matrizes é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Tudo bem, mas eu não tenho aqui o determinante de A. Eu vou ter que descobrir quem é o determinante de A e vou ter que descobrir quem é o determinante de B. Ora, mas como é que eu vou achar o determinante de A e o de B sem ter a matriz? Ele entendeu duas relações aqui super importantes. E essas daqui, ó. E aí você só resolve esse exercício se você lembrar da propriedade 9. A propriedade 9 era o seguinte, eu disse para vocês assim, ó, determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Essa daqui é uma das mais caideiras, uma das que mais aparecem nas propriedades dos determinantes. Super, very importante vocês saberem, meus queridos. Vamos trabalhar com essa daqui, ó. Primeiro começando com o determinante de 2A. Escrever determinante de 2A é a mesma coisa que escrever 2K, ó, esse cara é o K, elevado a N. Mas quem é o N, Kiko? O N é a ordem. Aqui, se a matriz é de ordem 3, 3 por 3, o N só pode valer 3. Então isso daqui, ó, 2 a terceira vezes o determinante de A. Daqui nós vamos retirar quanto vale o determinante de A. Concordam? Você tem o determinante de 2A. Isso aqui ele disse para você vale 24, isso aqui vale 8, 2 ao cubo é 8, vezes o determinante de A. Faço o 8 dividindo, vai dar 3. 24 por 8 dá 3. Então descobrimos o determinante de A. Primeira parte do exercício concluída com sucesso. E agora vamos ao segundo momento, que é trabalhar com o determinante de 3B. No segundo momento você vai escrever assim,
determinante de 3 vezes b é igual a 3 elevado à ordem, no caso 3, vezes o determinante de b. Perceba que eu só abri a formulazinha que está aqui em cima. Então, essa propriedade risque, rabisque, faça frufru, o que você quiser, meus queridos. E o determinante de 3b, ele deu para você. Disse que vale 54. Então, vai ficar 54 é igual a 27 vezes o determinante de b. Passo 27 dividindo, isso daqui vai me dar 2. Esse é o valor do determinante de b. Acabou ou não acabou o exercício? Praticamente, né? Porque agora é só trocar lá no pedido dele. O determinante do produto A vezes B é o det de A vezes o det de B. Ou seja, resposta final, determinante de A vezes B vai ser igual a 3 vezes 2, ou seja, 6. Fechamos aí 2 exercícios já numa pegada só. E vamos para os últimos 2 exercícios, beleza? Só apagando. Exercício número 3, meus queridos. Olha só, o UFSC, ele fala assim, sendo A uma matriz dada por toda essa matriz 4 por 4, e ele pede, calcule o determinante de A. Tá, 4 por 4, não posso aplicar sarros, my God. Mas você poderia aplicar o teorema de Laplace. Perceba que aqui até seria vantajoso, porque você tem uma fila de zeros aqui, com 3 zeros. Nós poderíamos fazer o cofator, tirar essa linha e essa coluna, né? E aplicar o teorema de Laplace. Mas não. Nessa aula a gente vai aplicar as propriedades vistas aí até o momento, tá? O que será que eu poderia aplicar aí? Se eu observar, nós temos aqui uma boa quantidade de zeros aqui, ó. Se esse cara fosse zero, esse onde está o menos 1, nós teríamos uma matriz triangular. Opa, então basta eu fazer um chuncho ali, e a gente viu uma propriedade que se eu fazer o seguinte, pegar uma linha, somar com, sei lá, um determinado número vezes outra linha, o determinante não se alterava. Lembra da regra da propriedade a partir do teorema de Jacobi? Jacobi falou isso e a gente demonstrou e a gente viu que isso não muda. Eu fiz 2 exemplos para vocês, se não me engano, era P2 e P3. Olha só, eu vou tentar transformar esse menos 1 aqui em zero. Se tudo virar zero, show de bola. Aí a gente só multiplica a diagonal principal. Vamos transformar essa linha aqui, vamos fazer uma nova matriz. Vamos chamar de matriz B com a seguinte transformação. Essa linha 1, eu vou falar assim, ó. Eu vou escrever uma nova linha 1, vou chamar ela de 1'. Vai ser a linha 1 somado com 1 sobre 8 vezes a linha 2. Por que você pensou no 1 sobre 8 aqui? Eu pensei no 1 sobre 8 aqui pelo seguinte. 1/8, 8 vezes 1 sobre 8 dá 1. 8 vezes 1 sobre 8 dá 1. E a hora que eu faço menos 1 mais 1, torna isso daqui igual a zero. Então essa é a ideia, tá? Só que daí nós temos que fazer essa continha com todos os elementos. Todos nós vamos respeitar esse cálculo aqui. Por exemplo, o zero vai ser o quê? 0 mais 1/8 vezes o cara que está na linha 2. 0 mais 1/8 vezes 5. Ou seja, 0 mais 5/8. Você vai colocar aqui 5 sobre 8. Menos 1 mais 1/8 vezes 8. 0. Então aqui vira 0. Aqui 0 mais 1/8 vezes 0, 0. 0 mais 1/8 vezes 0, 0. Então a gente transformou a primeira linha. A primeira linha ela ficou escrita assim. O resto eu não vou fazer operação. Até poderia continuar fazendo transformações entre as linhas, somando o número que o determinante não iria se alterar. Não, você pode fazer mais de uma alteração na mesma matriz, tudo bem? E o determinante não é alterado. Aí o resto eu vou repetir. 5, 8, 0, 0. Na terceira linha, menos 1, menos 3, 7, 0. E na última linha, 4, 4, 2 e 2. Agora ficou uma alegria. O determinante de A é igual ao determinante de B. Aplicamos aqui a regra de Jacobi. E o determinante de B ficou muito fácil de ser calculado. Por que, Kikão? Porque aqui você está enxergando uma matriz do tipo triangular. E foi uma das últimas propriedades que a gente viu aí na matriz triangular. O que acontece? Basta multiplicar, foi a propriedade 10, né? A nossa P10. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal. O resultado disso daqui vai ser 5/8 vezes 8 vezes 7 vezes 2. Belezinha? 5/8 vezes 8 vezes 7 vezes 2. Ora, vamos cortar esse 8 com esse 8. Vamos ter 5 vezes 7, 35, vezes 2, 70.
Você pode fazer isso daí por Laplace para tirar a prova real, que não vai ter erro. É exatamente assim o resultado, tá bom? E aí vamos à nossa última questão do dia e da aula, né? Que é a questão de número 4. Questão de número 4, vamos ver o que ele propôs para nós. O cara falou assim, deixa eu pegar os dados aqui. Dadas as matrizes A, 1, X, 5 e 1. E a matriz B, dada por 2, 1, 4 e X. Sabe-se que o determinante de A vezes B é igual a 28. Aí ele pediu qual é a soma das raízes dessa equação aí. Determinante de A vezes B, nós vimos aí o teorema de Binet. Determinante de A vezes determinante de B. Isso tudo aqui é igual a 28. Então você já pode abrir. O cara te deu essa informação, você já pode escrever assim, ó, propriedadezinha. Beleza? Vamos resolver aqui do lado. E então vai ficar assim, ó. Provavelmente vai cair numa equação do segundo grau. O cara falou em soma das raízes. A pergunta é a soma das raízes. Soma das raízes. Essa é a pergunta do exercício, tá bom? Ok. Determinante de A, meus queridos. Bora lá calcular. Determinante de A. Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Vai ficar 1 menos x vezes 5. 5x. Determinante de B. Produto da diagonal principal. 2 vezes x. Diagonal secundária é 4. Menos 4. Sempre diagonal principal menos diagonal secundária. Aí a gente vai substituir aqui, ó. Para terminar o exercício. Vai ficar assim. 1 menos 5x que multiplica 2x menos 4. Tudo isso daqui é igual a 28. Agora basta organizar aqui, meus queridos, e a gente faz chuveirinho na tirada. Aqui, 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 aqui. E vamos ver qual equação nós vamos nos deparar aí então. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 5x vezes 2x, menos 10x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 4, mais 20x. Tudo isso daqui igual a 28. Feito o distributivo aqui, vamos organizar. Temos aqui menos 10x ao quadrado. 20x com mais 2x vai dar 22x. Ok? E o 28 eu vou passar para cá, subtraindo. Teremos aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Menos 4, 28 passo para cá subtraindo, menos 32. Certo? Podemos simplificar isso daqui se vocês quiserem. Dá para dividir tudo por menos 2. Vamos dividir por menos 2 e vamos ter o seguinte. 10x, simplificando por menos 2, teremos aqui 5x ao quadrado, menos 11x, menos 32 por menos 2 vai dar mais 16. Belezinha? E aí, ele pediu a soma das raízes. Vamos usar a nossa famosa relação de Girard. A soma das raízes tem que ser igual ao menos coeficiente B sobre A. Ou seja, a soma aqui das raízes vai ficar igual... Opa, a flechinha ficou meio porquinha. Vai ficar igual... Quem é o B? Menos 11. Então vai ser igual a menos 11 mais 11 e o A é 5. 11 quintos. E nós temos aí a alternativa como correta letra E, meus queridos. Resposta correta letra E. Fechamos nossa aulinha de quarta-feira, beleza? Até sexta-feira com trigonometria, tá? E triângulos. Só geometria na sexta-feira. Um grande abraço, até lá, ok? Não deixe de curtir esse vídeo se você gostar. Tchau, tchau!